Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Por Onde Não Andei. Eu sou Maria Nunes, estou aqui acompanhada com a minha equipa Cristiana Simões, Eliane Luiz, Alicia Fernandes e Constança Farinha. Hoje vamos falar sobre os desafios diários de um cadeirante. Para mergulharmos melhor no tema, contamos com a presença de Tiago Maia. O Tiago estuda gestão no ISCTE e nasceu com diplegia espástica. Esta doença foi provocada por causa da sua gestação. Esta conversa conta com o apoio do professor Elmano Ricardo e da parceira Associação Salvador. Caso queira informar-se ou precise de ajuda, o link está na descrição. Bem-vindo, Tiago. Como é que estás? Estou bem, estou feliz por estar aqui, falar de deficiência, acho que é necessário. Eu gostei muito do nome do podcast, Por Onde Não Andei, não é? Muito bom. Pegaste a referência da música? É uma música, referência de música não, mas o Por Onde Não Andei, gostei do trocadilho e da jogada de não andar, foi bom. Portanto, chutem. Aqui, falar só para sobre começar, a deficiência, está à vontade. Para começar, a gente queria saber o que aconteceu na gravidez que originou esse problema. Tal como a Cris disse, e muito bem, durante a gestação houve um descolamento da placenta, houve ali uma perdazinha de oxigénio, provocou uma paralisia cerebral, é uma diplegia espástica, há uma grande espasticidade dos meus músculos. E pronto, é isso. Eu nasci prematuro, nasci com 7 meses e 1 semana. Se calhar foi. Também ninguém vai descobrir se isso é verdade ou mentira. E pronto, foi isto. E só afetou os membros inferiores. Afetou os membros inferiores, afetou um bocadinho as mãos a nível de motricidade fina. Por exemplo, escrevo um bocadinho mais devagar. A cortar, se vocês me derem uma coisa, agora já não, mas quando era puto, a cortar, se vocês me dessem uma tesoura, aquilo ia ficar tudo às ondas. Parecia que tinha uma daquelas tesouras onduladas quando não tinha. Ou a pintar, também pintava fora das coisas. Agora já não, porque pronto, com a idade e com a experiência uma pessoa vai aprendendo umas coisas, mas pronto, foi basicamente sim nos membros inferiores, devido à espasticidade toda que os meus tendões têm. Agora, a sociedade, ela transmite muitos estigmas das pessoas com deficiência. Como é que isso afeta a tua vida? Essa é boa. Portanto, os estigmas da sociedade. A Catarina Oliveira, eu vou falar da Catarina Oliveira algumas vezes hoje durante esta entrevista. Eu acho que a Catarina Oliveira fala muito sobre um problema que é o capacitismo. Que não sei se sabem o que é, eu vou explicar minimamente. Que é basicamente, de uma forma muito simples, incapacitar-se a pessoa com deficiência, ou tratar-se a pessoa com deficiência quase abaixo daquilo que se trata uma pessoa normal. Que normal, com aspas, atenção que isto, rádio e tudo mais, eu tenho que fazer a legenda. E capacitismo vai acontecendo e esses estigmas vão acontecendo. É muito o facto de haver alguns estigmas, por exemplo, às vezes cada vez que passo ao pé de velhotas, eu sei que a maior parte das velhotas vão cochichar e vão fazer a cena do coitadinho e tal, ou muita malta que às vezes vai dizendo coisas que não se apercebe. Por exemplo, és tão bonito, mas não... a pena é... Quase nem reparei na deficiência. Isso é mesmo mau. És bonito, Isso é ponto. Ou, há um mar de estigmas, exatamente como tu estavas a dizer, que eu acho que vão surgindo, e que muitos deles vão surgindo quase como se estivessem enraizados. Por exemplo, o facto de eu consigo andar, mas movimento-me atualmente na maioria com a cadeira de rodas. Muitas das vezes, por exemplo, as pessoas quase, ok, estás na cadeira de rodas, ok, precisas de ajuda, ok, vou-te empurrar. Então e se eu não quiser ser empurrado? Então e se eu estiver a curtir de estar a andar ao ritmo a que estou a andar e achar que, ok, não, vou lá tranquilo.
ou se quiser andar mais depressa do que a pessoa me está a empurrar. Porque eu sou um bocado maluco, às vezes gosto de acelerar. Gosta de descer umas rampas. Não, exatamente. E acho que há muitas coisas que vão estando enraizadas, e depois acho que há, às vezes, quase um olhar para a pessoa com deficiência como uma pessoa que tem uma deficiência. Mas que é só isso. Que é uma pessoa que é um deficiente. Que não é uma pessoa. Em vez de olhares para a pessoa como uma pessoa, olhas para a pessoa como um deficiente. Ou, por exemplo, depois também há estigmas maus que eu também não gosto. Que é tipo aquela coisa que é, imaginem, eu tenho aqui um pacote de lenços. Eu tirar um lenço e assoar-me e haver gente a bater palmas porque sim senhora, consegues-te assoar. E não foi nada tipo de extraordinário. Ou eu fazer algumas coisas que são coisas simples. E muitas das vezes ver gente, epá, és uma inspiração. E és... Isso também é um estigma que acaba por ser mau. Porque eu muitas das vezes quero ser tratado tipo, ok, normal, fiz o meu trabalho, fiz a minha coisa. Imagina, quando eu e não sei se vamos falar sobre isto a seguir, mas eu há pouco tempo comecei a fazer desporto adaptado. Adoro desporto, adoro ténis. Comecei a fazer ténis em cadeira de rodas. Quando eu comecei, eu lembro-me que houve umas 2 ou 3 pessoas mais velhas e tal, pronto, da minha família, dos meus amigos mais velhos, que me disseram, sim senhora, muito bem, sim senhora, grande campeão, já estás a fazer muito, já estás... Por exemplo, eu lembro-me que os meus avós foram ver um treino meu e eu saí de lá chateado porque o treino me tinha corrido pessimamente mal, e a minha avó depois disse, não, mas jogaste muito bem, jogaste e para a deficiência que tu tens, jogaste muito bem. E eu disse-lhe, vó, estava a jogar pessimamente mal. Não é só por ter uma deficiência que já estava a fazer uma coisa extraordinária. Ou não é só por... há um mar de estigmas. Eu podia estar aqui mais de meia hora a falar de estigmas e de coisas que às vezes são estigmas que não têm grande lógica e que se calhar noutra pessoa qualquer esses estigmas não aconteceriam, que não são bons. É como por exemplo, e eu disse que ia falar algumas vezes da Catarina, porque realmente a Catarina é um exemplo, mas é um exemplo pela forma como é ativa e como consegue desmistificar todo este processo. Porque, por exemplo, nós normalmente quando vemos malta com deficiência a ir à televisão, vão falar sobre o quê? Sobre a deficiência. Exatamente. A Catarina, por exemplo, atualmente tem uma rúbrica, é nutricionista e mais 1800 coisas, porque ela também não para quieta, mas é nutricionista, tem uma rúbrica sobre nutrição, porque é uma coisa normal e que é uma coisa que tem que ser normalizada. Ela é uma nutricionista, vai lá falar sobre nutrição, não vai lá falar sobre mais nada, e acho que é muito, às vezes, olhar-se quase como um ser meio estranho, que acho que às vezes tem que ser... Como se a pessoa fosse só um a ser condição que ela tem. extraordinário e epá, eu às vezes sou uma besta. Mas estou a falar a sério. Eu às vezes estou em casa, pá, estou em casa a fazer cenas normais, tipo, em casa deitado no sofá. O que é que isso tem de extraordinário? Não tem nada, é uma coisa normal. E acho que pronto, às vezes é um bocadinho isso. Eu acho que aqui em Portugal a deficiência é muito vista como, por exemplo, faz parte de ti, é tipo,
é visto como um coitadinho e tipo faz parte da tua personalidade, como se a deficiência fizesse parte da tua personalidade. Eu falei é logo, visto um bocado assim. eu falei logo do coitadinho. Mas a realidade é que é mesmo visto é como um exatamente coitadinho. isso. É porque há coitadinho, não pode fazer as mesmas coisas, não tem acesso às mesmas coisas. Não, e acho que é muito aquilo que tu estavas a dizer de não ter acesso. Acho que é muito cada vez mais, cada vez que se der mais acesso, que se trabalhar mais, acho que isso é que vai ajudar a desmistificar. Claro. Sim, a Porque, normalização. olhem, Porque não deixas de ser uma pessoa igual às outras. exemplo de capacitismo e de estigma gigante. E Alvalade, sou sportinguista ferrenho. Já várias vezes, mas várias vezes que aconteceu e que tipo, eu claro que não digo à pessoa nada e é tipo, agradeço e adeus, obrigado, mas várias vezes, sobretudo aqueles jogos em que ou está mais frio, ou está de noite, ou está a chover, e que no final do jogo vem ter gente comigo. Sim senhora, ainda bem que estás aqui, tu é que mostras o que é amor ao clube, e tu é que mostras o que é... E qual é que foi a cena? Eu vim ver o meu clube como uma pessoa normal, Como os outros 40 mil que estão lá. como os outros 40 mil que estão lá. Se me disseres, epá, se viesses de transportes, estás a apanhar a bué da chuva e o transporte está super mal adaptado, e acho que vamos falar sobre isso a seguir. E acho que vamos... ou se me dissesses, vens do transporte e tens que passar por chuva. Não, eu vim de casa, saí do carro, entrei no elevador, vi o jogo, desci, voltei para casa, estava sossegado a ver o Sporting. Sou maluco se calhar por ir mais vezes porque gosto muito do clube do que se calhar devia. Epá, se calhar sou onde estava a chover canivetes e estava lá batido. Mas isso não tem nada a ver com deficiência e não tem nada a ver com ser uma inspiração. Se calhar sou uma inspiração por ser um adepto devoto, mas não tem rigorosamente nada a ver com inspiração. E acho que tipo é mais um dos muitos exemplos. Eu podia estar aqui a tarde toda. Bem, falaste sobre ir assistir jogos ao estádio. Já sentiste algum constrangimento por teres de levar algum acompanhante? Já passaste por alguma situação? Já, sim, senhora. Estou a adorar porque vocês estão a tocar exatamente onde eu quero. Epá, maravilha. Portanto, quanto a acompanhantes, ok. Vamos abrir um bocadinho a história. Portanto, eu posso falar primeiro da situação em Alvalade, Luz, no Dragão não tenho a certeza, mas acho que também, a nível de jogos da seleção também, em que, pronto, eu, dada a situação em que estou, como é claro, é sempre preferível ter um acompanhante para me ajudar, até porque, por exemplo, eu não conduzo, o acompanhante tem que levar o carro. Se eu precisar, por exemplo, de ir comer para não estar tanto tempo na fila, vai lá o acompanhante. Se eu precisar de ajuda ou se precisar de sair da cadeira por algum motivo, ou se há alguma confusão, que às vezes nos estádios, como sabemos, há confusão, o acompanhante é necessário. Ou se precisar, das mais variadas ajudas, é necessário eu ter o acompanhante comigo. E quer em Alvalade, quer na Luz, quer no Dragão, acho eu também, não tenho a certeza, quer nos jogos da seleção, como eu estava a dizer, esse acompanhante normalmente é facultado e o acompanhante tem direito ao bilhete, como se fosse uma parte de mim, porque naquele caso é uma parte de mim, porque se o acompanhante não for, eu fico tramado e não consigo ir. Já aconteceram alguns constrangimentos. Em Alvalade já vou explicar o que é que aconteceu, mas eu quero pegar aqui num caso muito específico, em dois casos muito específicos. Tal como eu estava a dizer, eu faço ténis em cadeira de rodas, sou maluco por ténis e quis ir assistir ao Millennium Estoril Open do ano passado e quero ir assistir ao deste ano também, e quis ir assistir ao Millennium Estoril Open do ano passado. Quando fui para comprar os bilhetes para o dia que eu queria ir ver o João Sousa, aquilo que aconteceu foi que primeiro tive que mandar e-mail para a boutique até pedir o bilhete, mas isso tudo tranquilo e tem muita lógica, até para eu poder garantir que tenho uma deficiência e que tenho que muitas das vezes até pedir o atestado. Acho que naquele caso não pediram o atestado, deviam,
para garantir que eu sou uma pessoa com deficiência, mas pronto, obrigaram-me a mandar um mail, obrigaram-me a explicar a situação, expliquei a situação, daí tudo sem problema. Mas queriam obrigar a pagar 2 bilhetes. Quando eu queria ir, quem ia comigo numa primeira instância até era o meu pai, que não gosta muito de ténis, que vê ténis por causa de mim, muitas das vezes, porque às vezes mete na televisão e é tipo, vais ter que levar com isto. Ou que iria com todo o gosto por causa de mim, mas que não tinha um grande interesse em ir ver, e que não tinha um grande interesse em pagar, acho que naquele caso eram mais 20 euros. eu disse que ia descer. E que, pronto, naquele caso, quando eu fiz as comunicações todas, eu deixei claro que necessitava do acompanhante, mas deixei claro que não... Não querias custear outro bilhete, não é? Não queria custear outro bilhete. Foi uma grande confusão, mail para cá, mail para lá, depois mandam-me um link em que tinham no carrinho, para fazer a compra, 2 bilhetes a pagar, eu mandei para lá dizer que estava errado, e depois informações contrárias de um lado e do outro, uma grande confusão, até que chega um momento em que eles deixam de responder, e isto é mais por das verdades, e que eu tive que entrar em contacto realmente com o Millennium Estoril Open, porque a Blue Ticket depois deu uma informação que realmente a Blue Ticket, enquanto promotora, é só a promotora, e quando entrei em contacto com o Millennium Estoril Open, tudo aquilo já estava uma grande confusão, e o que é que acontece? A situação só desbloqueia quando eu trago a situação a público no meu Instagram, e aí, a partir do momento em que estava em público, em 10 minutos a situação estava resolvida. Claro. Quando uma coisa entra em público, esquece. Sempre quando se traz estes assuntos a público é quando foi são... 10 minutos, em 10 minutos tinha logo um mail da Blue Ticket a pedir desculpa pelo claro. sucedido e a dizerem que iam tentar perceber o que é que tinha acontecido, e um mail do Millennium Estoril Open a pedir desculpa porque realmente a situação não podia acontecer, sendo que me ofereceram os 2 bilhetes, sabe-se lá bem porquê. Claro. Talvez para tentar calar aqui este menino, sendo que, e eu dizia há pouco, porque nós antes de começarmos a gravar já estivemos a falar um bocadinho, sendo que aqui o problema não era o bilhete. Tal como eu estava a dizer, eu adoro ténis, e a ver o meu jogador favorito de todos os tempos pela primeira vez em 20 anos, portanto, se era 20 ou era 40, e claro que é uma diferença gigante, mas eu queria tanto aquilo que obviamente que eu pagava aos 40. Exato. Mas pagava sem problema nenhum, nem que tivesse que andar a cortar noutra coisa qualquer Para poderes ir a... para poder ir ao Millennium Estoril Open. Mas aqui também puxa E neste pelo direito que tu tens. Exatamente, e neste caso claro. eu armei aquela confusãozinha que depois deu resultado, e ao que parece depois o Millennium Estoril Open conseguiu provar que tinha mudado e que tinha alterado toda aquela situação, Mas é triste aquilo- ter aquilo que me feito di- isso para ter chegado a essas Exatamente. conclusões, não é? e que toda aquela situação tinha sido um problema, e disseram que houve alguns lapsos entre o Millennium Estoril Open e a Blue Ticket, mas pronto, foi algo muito, muito extremo e que eu nunca tinha feito na vida, ter que trazer um caso a público, mas que realmente vai acontecendo. Por outro lado, posso ainda dar outro exemplo. Gosto muito dos Coldplay, gosto muito da Fix You, tipo, das minhas músicas favoritas de todos os tempos. Os Coldplay são conhecidíssimos por ser uma das bandas que melhores condições para a inclusão dão, trazem intérpretes gestuais, as plataformas elevatórias são altíssimas, até para conseguir em todos os concertos, e eu queria ir ver os Coldplay, e quando vou para comprar os bilhetes para os Coldplay, vi que os bilhetes para mobilidade condicionada, mobilidade reduzida, para 4 datas, tinham esgotado em pouquíssimo tempo, sendo que
pela minha experiência, nunca tinha visto nada assim, e sei que normalmente os bilhetes para mobilidade reduzida raramente esgotam, porque tudo bem que são menos bilhetes, mas também são menos pessoas. Claro. É proporcional, portanto. Exatamente. Sendo que, neste caso, aquilo que aconteceu foi que os bilhetes estiveram acessíveis a toda a gente, e houve muita gente a comprar bilhete de mobilidade reduzida não tendo essa condição, claro. Porque o site estava mal preparado, e ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Millennium Estoril Open e bem, em que pediram para enviar e-mail, ao contrário do que aconteceu com os 4,5 que eu vou ver no próximo novembro, em princípio, não tive que enviar e-mail daquela vez, e ao enviar e-mail tinha-se protegido esta situação, não obrigando ao envio do e-mail. Aquilo que aconteceu foi que os bilhetes esgotaram. Eu depois encontrei vários bilhetes na internet de malta a dizer que tinha comprado sem querer, indevidamente, porque a revender agora o preço só se deu já por quanto? Porque tinha sem querer comprado, porque realmente o site estava mal estruturado. O site naquele momento estava mal estruturado, e pronto, é mais uma situação. A mesma coisa em Alvalade, normalmente, e eu disse que ia acabar com Alvalade, normalmente vejo sempre muito bem, até porque os lugares são um bocadinho mais elevados, mas quer de um lado, quer do outro, dos dois lados onde eu estou, estão duas claques. E atenção, eu adoro as claques do Sporting, canto os cânticos todos, canto O Mundo Sabe Que com lágrimas nos olhos e tudo mais, muito giro, mas para ver, já aconteceram algumas situações em que tive que andar a trocar de lugar, quando o lugar não é meu, mas no meu lugar está gente à frente. No ano passado, até quase meio do ano passado, tinha o lugar numa bancada. Houve um Sporting Porto para a taça em que estava tanta gente à frente, em que tive que passar para a outra bancada, passar de uma bancada para a outra em pleno jogo, perder jogo. Passei a ter bilhete sempre nessa bancada, mas é toda uma situação que muitas das vezes também não está bem precavida. Então, sentes às vezes falta de empatia das pessoas quando tu frequentas esse tipo de eventos para te deixarem ver, ou achas que as pessoas até são flexíveis? Não. As pessoas normalmente são flexíveis. Naquele caso, por exemplo, no caso e eu vou à bola regularmente há vários anos, no caso do Sporting Porto, tive o azar de aquilo estar realmente ao barrote. Alvalade estava cheia como não me lembro há alguns anos, e de, infelizmente, muita da malta que estava à frente estar bêbada. Vamos ser honestos. Estavam bêbados e eu pedia e a malta não saía, e depois ia para o outro lado e esse lado estava cheio também. Mas normalmente, e já levo alguns anos disto, felizmente, normalmente vejo sempre bem, pelo que as condições nos estádios, pelo menos em Alvalade e na Luz, os dois estádios onde eu já estive. Estive em Guimarães também, mas sem cadeira de rodas. E na Luz também foi sem cadeira de rodas, mas pronto, eu vi lá os lugares e percebi que são bons lugares. Mas quer de um lado, quer do outro, aí, se fosse tudo assim, estávamos bem. Tiago, já deu para perceber que és uma pessoa bastante informada sobre os teus direitos, mas agora conta-nos, tu costumas andar de transportes públicos? Não costumas nem de Uber, nem de... já andaste alguma vez de comboio, metro, de alguns... Sim, já andei de comboio, já andei de metro. Gosto muito do comboio, por acaso. Sério? Não, mas gosto muito do comboio. Calma, gosto muito do comboio enquanto pessoa só. Ok. Não, porque quando era puto, ainda não usava a cadeira de rodas. Fazia muitas das vezes a viagem Guimarães-Lisboa, porque eu estive em Guimarães a fazer fisioterapia, de comboio. Pronto, gosto do comboio. Mas, se me dizes, o comboio está bem adaptado? Não.
E o Uber, já costumas apanhar Uber? Já apanhaste Uber alguma vez? Normalmente não vou de Uber, tenho um contrato com um taxista, grande taxista, que me leva para a faculdade e que me traz da faculdade à hora quase que eu quero. Ok, isso E quando quero, porque muito bom. É uma pessoa muito fixe. Motorista e que privado. quase. E diz-me uma coisa, Tiago, como é que conseguiste esse contrato com o taxista? Foste tu que procuraste? Alguém te ajudou? Fui eu que procurei. Posso aqui dizer uma coisa muito gira, que é, este taxista é realmente boa pessoa, é irmão de uma ex-catequista minha, e é por isso também que acho que tem tanta Tem bom coração. sensibilidade para isto. Mas posso dizer que, por exemplo, andei a ver, antes de ver com este taxista, outras propostas, e essas outras propostas levavam-me mais ou menos o dobro do que este leva. Sim. É uma pessoa um bocado mais humilde, ele se calhar percebe mais a parte. E não é só isso. Acho que houve ali alguma Empatia. alguma jogada Ok. por parte dos outros taxistas, Claro, para aproveitarem a situação e perceberem que tinham ali um serviço garantido, e perceber que, esperem lá que este miúdo precisa mesmo. Então vamos aqui puxar. Imaginem, eu acho que o meu taxista já não me leva nada baixo. Agora imaginem o dobro disso. Pois. E não vou dizer números, mas claro. muito elevados. Mas isto vem fruto de alguma má experiência que tenhas tido nos transportes públicos, ou simplesmente queres evitar passar por isso? Ok, vou dar a minha opinião. A minha opinião é que, a nível de comboios, e por exemplo, volto a dizer, Catarina expõe muito isto, há outro rapaz que joga basquetebol em cadeira de rodas, também expõe várias vezes isto, que é o Pedro Bartolo, que dizem várias vezes isto. Por exemplo, a nível de comboio, eu, para andar de comboio, e autonomia, dizem eles, eu, para andar de comboio, tinha, porque acho que agora já não tenho, que acho que agora mudou um bocadinho, mas tinha que reservar no dia anterior. Tens a vida com 6 horas de antecedência ainda. Agora era isso que eu ia dizer. Agora passou a 6 horas de antecedência, mas antes tinha que avisar no dia anterior. E imaginem o que é, por exemplo, eu quero ir passear ao Porto. E é uma coisa inesperada. Não consegues avisar com um dia antes, por exemplo? Quero ir passear ao Porto com a minha namorada, quando a tiver. Não posso. Quero. Até podemos pegar noutro prisma. Imaginem que acontece alguma desgraça, bater na mesa e na madeira, que aqui não é madeira, mas imaginem que me falece algum familiar meu no norte. E tu tens de urgentemente E que eu tenho que ir urgentemente ao norte. Não tem como não... tens de avisar com 6 horas de antecedência. É impossível. Exato. É impossível. É absolutamente impossível. E tudo isso para colocar uma plataformazinha, que é uma coisinha que é... E agora vocês dizem: mas tu já andaste de comboio várias vezes até, e nem precisaste da plataforma. E eu digo-vos: sim, porque tenho uns amigos do caraças que andaram a levantar a cadeira e a passar a cadeira e a ajudar no cavalinho, ou mesmo quando só estava com 1 ou 2 amigos, aparece sempre um estranho simpático que ajuda. Mas isso é autonomia? Isso não é autonomia, isso é estar à espera de... Imaginem que por acaso eu, por exemplo, saía do trabalho tarde e apanhava um daqueles comboios, Ou mesmo um metro. do final do dia, um metro. Quando estou a falar do comboio, o comboio e o metro, acho que funcionam mais ou menos dentro funcionam minimamente da mesma forma. E imaginem que apanhavam desses comboios do final do dia, um desses metros do final do dia, que é um metro mais vazio. E se não houver pessoas na carruagem onde eu quero entrar, como é que eu entro? Não entro. É giro. É muito giro, mas é assim. E é realmente vergonhoso. Por exemplo, vou-vos dar outro exemplo.
há uns meses atrás fui a um evento do ISCTE, do núcleo de gestão do ISCTE, ali num jardim. Sou péssimo com direções, mas pronto, tivemos que sair do ISCTE e realmente aquilo que fui eu mais 2 amigas minhas, aquilo que nos facilitava a vida para não termos que andar de um lado para o outro, que lhes facilitava a vida a elas para não terem que andar de um lado para o outro, era apanharmos um autocarro, uma caminhonete. E nós fomos, conseguimos, tudo tranquilo. E agora os autocarros da Carris já têm Uma rampazinha. a rampazinha. A maioria deles. Parece ótimo, maravilhoso. Digo-vos, aquela rampa, da forma como está feita, e muitas das vezes são rampas que estão embutidas no chão e que depois saem. Aquela rampa, da forma como está feita, entrei e saí do autocarro, sem ajuda, da forma como ela está íngreme, ninguém consegue na mesma. Claro que pode ajudar, claro que se calhar o camionista, maquinista, camionista, Chauffeur. claro que o camionista, quando vier, o motorista é melhor, claramente, o motorista quando vier libertar a rampa, pode ajudar. E se calhar se eu lhe pedir, vai ajudar. Imaginem que eu sou tímido e não quero pedir. Exato. Claro. São coisas tão simples quanto isto. E são coisas quanto... Ou imaginem que... E eu não sei se posso dizer esta palavra, mas imaginem que... Eu acho que há bocado disse. Que o motorista é uma besta. Que vai lá, levanta e adeus. E disse, pá, eu não vou agora estar a sair aqui dentro da minha casa. Ou imaginem que ajudar, ou uma coisa o assim. autocarro está vazio. Não... Há 1001 situações que normalmente não acontecem. E é verdade, felizmente não acontecem, porque aparece sempre alguém super simpático, porque felizmente eu estou rodeado de amigos bons. Mas imaginem que há uma situação qualquer em que estou sozinho e em que não aparece ninguém. Tem que se jogar sempre com todas as situações. Não se pode jogar sempre só com a habitual. Porque se tu jogas sempre com a habitual, mas há ali uma alteração, adeus. É uma questão de autonomia. Exato. Exato. O que tu quer é ter a autonomia. É isso mesmo. Por falar em autonomia, tu sentes que existem barreiras na via pública que fazem-te não sentir autónomo, independente? Eu estou a adorar, juro. É que vocês estão a tocar aí em tudo. Sinto. Acho que calçada, para mim, quem inventou a calçada podia levar 2 tiros nas rótulas. É património também, vá. Apesar disso, né? Pois, quando me dizes que calçada é património... Um património que devia ser adaptado. Eu sei que é património. Calçada é muito bonita, trata muito da nossa história. Eu gosto muito do meu país, gosto muito de toda a nossa história. Agora, há património e património. Talvez não justifique existir calçada em muitos sítios que existem. Não, e é a partir do momento em que há uma coisa, que é... Há património. Ok, mas o que é mais importante? É estar lá o património, ou é que todos os portugueses e todos os cidadãos e quem anda em Portugal consiga andar como deve ser? E É que- todos é que se os vocês próprios turistas. Exato. Não, é Esse porque fim de nesta semana questão também fui- entram pessoas Exatamente, com exatamente. carrinhos de bebés. Exatamente, Está aqui era isso que eu ia dizer. muitos E não só grupos isso, incluídos, também não é? estamos a falar de cegos. Tens, Claro. exatamente, tens invisuais que se calhar colocam... agora está-me a faltar o nome, a Também, mas pegazinha. podemos utilizar a bengala. A bengala, sim. A bengalazinha deles na calçada e se calhar sentem algo que não deviam e vai dar asneira. Tens carrinhos de bebés que se calhar passam em passeios de calçada apertadíssimos, Se calhar compostos no meio. com postes no meio, com árvores no meio, e que se calhar têm que andar ali a fazer um drift. Os próprios idosos. Exato. Têm mobilidade Tens um reduzida. país extremamente envelhecido É verdade. e não faço
não faço a mínima ideia porque é que se continua a apostar nisto. E como é que... E agora, eu disse que ia tentar manter tranquilo, mas que ia tentar cascar ao máximo em algumas coisas. No outro dia, o Nuno Marco, Sim. da Comercial, dizia num post de Instagram e dizia também na rádio que mandou um tralho todo também na calçada, escorregou na zona entre a calçada e a passadeira, e que manda um tralho, pronto, porque é o Nuno Marco, está sempre a fazer asneiras e das chuvas, exatamente, e criticou a calçada porque, exatamente, país idoso, exatamente, pessoas em cadeira de rodas, exatamente, invisuais, exatamente, os carrinhos de bebés, exatamente, haver pisos que são muito mais habilitados. E qual é o espanto do Nuno Marco? Quando a seguir vê uma carrada de comentários de gente a falarem de não és português, não respeitas o património, não és não gostas do teu país, não defendes o que é teu, não. Mas ele por acaso disse isso? Não, e outra coisa é que neste caso estamos a falar de uma pessoa que aparentemente não tem mobilidade reduzida. É só alguém que é muito trapalhão naquele caso. Exato. E que manda um malho de todo tamanho, mas que pode acontecer, estava a chover naquele dia. E isto não tem lógica absolutamente nenhuma. E não tem lógica absolutamente nenhuma muitas das coisas. E olhem, mais um exemplo. Que muitas das vezes parece que muitas das vezes se subia para o lado quando é para uma coisa e que se faz logo quando é outra. E volto a falar outra vez da Catarina, porque a Catarina colocou, e eu vou falar muito da Catarina porque a Catarina vai colocando muitas coisas no seu Instagram. Mas por acaso agora fizeste-me lembrar de um vídeo dela que ela denunciava isso, que parecia que há mais acessibilidade para os carros em Portugal do que para as pessoas. Era exatamente. Eu acho que vais falar de um vídeo que é literalmente uma passadeira, tem duas garagens e literalmente as garagens têm a rampa, mas a passadeira tem um batuque de calçada. Obrigada, assim. Cris. Era exatamente isso que eu ia dizer. Que é para os carrões há a entrada, para a passadeira não há entrada. Isto é de maluquinhos. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Isto é um absurdo. Exatamente. É um completo Um carro absurdo. tem um pneu gigante que sobe perfeitamente a calçada. Uma cadeira de rodas, uma pessoa com uma bengala ou de muletas tem muito mais dificuldade. Vai ter o quê? De subir pela rampa do carro. Exatamente. Não tem lógica absolutamente nenhuma. E que muitas das vezes são coisas tão simples, que são coisas que muitas das vezes estão na lei. E posso dar um exemplo. E não sei se alguma destas perguntas que tinham preparadas a seguir ia tocar nisto. A lei de bases, num artigo que eu agora já não me lembro qual é o artigo, mas a lei de bases que está estabelecida em Portugal estabelece que todos os locais públicos devem estar habilitados ao máximo, de forma a não proceder a uma discriminação entre pessoas com mobilidade reduzida, pessoas, pronto, todo o tipo de pessoas que vejam nas acessibilidades algum encalço, que todos os locais públicos devem estar acessíveis a todos, de uma forma mais simples. A lei diz lá aquilo de uma forma mais bonita, mas é basicamente isso. E posso-vos dar um exemplo. A minha escola, até ao 9º ano, é B23 de Santa Iria da Zóia. Ao longo dos anos em que eu lá estive, eu nessa altura ainda não usava a cadeira de rodas, porque pronto, os meus velhinhos ainda estavam melhorzitos e tal, tudo tranquilo, e porque eu gostava realmente de andar. Então, mas calma, começaste a andar de cadeira de rodas mais ou menos com que idade? Mesmo no 10º ano. No 10º ano, ok. Quando conhecia a tua colega do bar. E a
minha escola, do 5º ao 9º ano, eu andei lá na escola, pronto, aquilo, muitas casas e tal, mas tinha umas rampas, e eu andava a dar voltas e tal, sempre apoiado. Muita calçada, muito piso empedrado, mas pronto, uma pessoa conseguia andar. Tiago, mas só uma dúvida, não andavas com nenhuma ajuda, portanto não havia muleta? Havia colegas. Ok. Havia ajuda dos... Havia colegas. E quem tem colegas tem tudo. E amigos. E... Estavas a explicar a escola, que era exatamente. típica escola portuguesa, calçadas, escadas, rampas... Escada, tinha umas rampazinhas, eu andava a dar, muitas das vezes, por exemplo, para ir para o refeitório, em vez de ir por umas escadas que eram quase diretas, tinha que ir dar a volta. Claro. Gigante, ou tinha que ir pelas escadas, porque eu consigo subir escadas, mas tinha que subir as escadas Com ajuda? apoiado. Uhum. Até que no meu 9º ano o Estado abre um orçamento participativo para as escolas. Não sei se se lembram disso, vocês têm a mesma idade que eu, portanto se calhar na vossa escola aconteceu a mesma coisa. No meu 9º ano abrem um orçamento participativo para as escolas, em que eram dados 500 euros a cada escola para os alunos fazerem uma proposta, quase como se fossem listas de associações de estudantes, etc., em que a escola, em que os alunos propunham algo e mediante as votações depois essa proposta avançava até um máximo de 500 euros que eram dados pelo Estado. E eu disparo para o ar no 9º ano, isto muito giro, era mesmo muito giro, era conseguirmos melhorar isto um bocadinho, porque posso-vos dar o exemplo. Realmente eu conseguia andar na minha escola, porque eu ando e continuo a andar, felizmente, e eu ando e conseguia andar sem grande problema, sempre apoiado. Mas a minha escola tem, e eu não sei se isto vai aparecer no podcast, mas a minha escola tem na entrada de cada bloco, aquilo eram para aí uns 5, 6 blocos, um degrauzinho. Mas é um degrauzinho que aquilo, quem vai andar quase que não nota. Uhum. Que eu notava. Quem vai andar não nota, mas... Que eu notava que se passasse lá uma cadeira de rodas, notava. Tivemos alguns oradores em cadeira de rodas a ir lá que não conseguiam subir o degrau. E uma das coisas que nós quisemos fazer foi Remover. fazer uma rampazinha nesse degrau. Fizemos, conseguimos melhorar isso tudo em todos os degraus. Conseguimos melhorar alguns acessos, construindo algumas rampas aos blocos. Não conseguimos, por exemplo, iluminar escadas, nem fazer alterações de maior. Andámos nós à procura de patrocinadores, passámos de 500 euros para 2.600 e qualquer coisa, porque realmente há empresas muito boas, há pessoas muito boas que se quiseram juntar logo a nós para nos ajudar a construir e a melhorar os acessos da escola. Conseguimos construir acessos e criar rampas em todos os blocos, conseguimos construir acessos em todo o lado. Ficou uma coisa por fazer, uma coisa base por fazer, que era daquelas tipo super importante, mas que o dinheiro não chega para tudo, que era criar um elevador de acesso à biblioteca, que a biblioteca, pronto, é um local fulcral da escola, que era no meu bloco A, que é o bloco onde estava a direção, a parte importante da escola, em que não havia alternativa às escadas, porque a escola não tinha elevador, porque é uma escola mais antiga, não havia elevador, não havia nada. E aquilo que acontece foi que ficou por fazer o elevador, até que este ano abre-se o orçamento participativo da freguesia. Não tem nada a ver com o orçamento participativo da escola, porque depois o Estado, acho que parou de ter dinheiro para financiar estas coisas, acho que parou de ter dinheiro com a pandemia e tudo mais para fazer este tipo de projeto na escola. Portanto, aquilo que aconteceu foi que passou a haver apenas o orçamento participativo da freguesia. E o diretor da escola este ano, felizmente, aquilo que propôs
foi criar uma plataforma de acesso à biblioteca na escola e ganhou. É um momento feliz, é ótimo, é maravilhoso. Sentimento de dever cumprido e de missão cumprida quase a 100%. Mas agora pergunto-vos, tem que ser um rapaz, tem que ser os amigos do rapaz A tomar a iniciativa. que são os putos que na altura tinham 14 anos, Sim. 13 anos, 14 anos, por aí, a andarem a fazer e a procurar patrocinadores e a usar o orçamento participativo para melhorar a escola, ou um local público, e volto a carregar, a minha escola era pública, depois quando fui para o colégio já não era público, mas que é um local de acesso a todos. Sou eu, um puto de 14 anos, que tem que andar, que agora já não tenho 14, tenho 20, que tem que andar à procura de uma oportunidade como estas para melhorar isto? Ou é a lei que diz que os locais devem ser todos acessíveis quando são públicos que está errada e que já devia Ter sido emendada. ter sido a lei não devia ter sido Sim, emendada. os sítios é que deviam Os sítios ser é que deviam ter sido emendados, sim. emendados. Não. Devia Exatamente. ser posta em prática. Exato. Exato. Não Exatamente. adianta Não só dizer... só estar no papel, Exato. tem que se fazer. Exatamente. Pronto, Tiago, relativamente a este assunto das escolas e do ensino, pronto, nós tínhamos aqui realmente esta pergunta de se todos os estabelecimentos de ensino que tu andaste tinham realmente total acessibilidade para ti e para todos aqueles que necessitam, e já percebemos que haviam aqui coisas que faltavam. Como é que tu classificas a parte da integração? Ou seja, como é que foi a tua integração a partir do momento, como tu já disseste, que não andaste sempre de cadeira de rodas, portanto foi a partir do 10º ano que ganhaste esta nova amiga, como é que foi a adaptação? Amiga é uma boa expressão. Como é que foi esta adaptação, não só, por exemplo, nas aulas de educação física, porque é algo que já percebemos, e depois das nossas pesquisas e do nosso trabalho, que não era algo, e muitas vezes não é adaptado para pessoas que não conseguem fazer todo o tipo de atividades, e como é que tu classificas a integração com os próprios professores, colegas? Ok. Olha, mas gostaria de acrescentar uma coisa, mesmo até Diz-me, antes de Cris. andares de cadeira de rodas, como é que era a tua integração? Ok. Porque isso fez-me lembrar que eu tinha uma colega minha na primária e ela também tinha uma ciência, e eu lembro-me perfeitamente, isto ficaram coisas que ficaram marcadas na minha cabeça. A professora, no dia da apresentação, pôs à frente de toda a gente e disse: vocês têm de ter muito cuidado com ela, porque ela é como um cristal. Se vocês têm mesmo de ter muito cuidado, vocês tocam, se ela cair, ela pode se alijar, ela pode se partir. Então, ela É o sempre tal criou tipo um capacitismo. género de estigmatizou um medo para nós não lhe fazermos mal, para não lhe tratarmos de forma diferente. Ok. Tipo assim, um overall. Passando primeiro àquilo que tu estavas a dizer do cristal, capacitismo, não sei se é neste caso, porque podia também ser realmente, por exemplo, ter alguma indicação de ela ser mais frágil por algum motivo físico, que não sei qual é a deficiência. Eu já não me lembro muito bem, porque já foi há muito tempo, mas era Mas mesmo imagina- para pegar neste exemplo, tipo, se Sim. aconteceu algo do género, se as Adaptares pessoas à tua situação. Certo, disseram, certo. apresentaram-te assim de uma forma diferente, se... Não. Ok. Quanto a integração, eu acho que a nível social e de colegas e amigos e Professor? de professores, acho que felizmente, e vou dar o exemplo mais da educação física, também como eu gosto muito de desporto, Pois. eu tipo, acho que sempre foi tudo minimamente adaptado, até porque eu a maior parte das vezes eu matava-me tipo, Era o melhor jogador de futebol Mas do não- Bartolomeu Dias. mas matava-me Ou seja, no fundo eras tu que fazias por isso. matava-me em cada modalidade, e era tipo, porque eu sou competitivo. sou escola Cristiano Ronaldo e sou escola foram muitos anos a crescer com o Ronaldo, portanto
foram muitos anos a querer sempre dar tudo e a querer sempre dar o meu melhor sempre. E portanto eu entrava para uma aula, entrava para um jogo, queria ganhar sempre. E queria sempre dar o meu melhor e como gostava mesmo de jogar e de fazer o que quer que fosse a nível de educação física, diziam-me: Tiago, é para jogar, bora. Tiago, é para fazer isto, bora. Quando eu tipo, ou estava mega cansado ou não conseguia, porque havia coisas que eu não conseguia, por exemplo, fazer abdominais com os pés presos, não dá. Claro. Os pés teoricamente para os abdominais serem bem feitos, os pés têm que estar tipo juntos, fixos. Os meus pés não estão fixos. E aí eu dizia: setora, não consigo fixar os pés, tenho que adaptar aqui, ou alguém me segura nos pés, ou qualquer coisa. Ou por exemplo, eu fazia uma coisa até ao 9º ano, que era a prova da milha, que basicamente é fazer uma milha. E eu até ao meu 5º, 6º, 7º ano fazia para aí 4 voltas, porque eu achava mesmo, isto, mais que isto, e que teoricamente eram tipo 10 voltas, eu fazia para aí 3 ou 4, porque mais que isso era pedir para falecer quase. Depois me disseram: então, mas depois no final até as fizeste todas. Fiz, mas isso era porque eu era maluco da cabeça. E tipo, meti a cena na cabeça de vou acabar. Agora, acho que houve sempre um grande cuidado, mas acho que também é uma questão de ter apanhado as pessoas certas, porque acho que há alguns estigmas que eu não os vivi, curiosamente, porque apanhei as pessoas certas, e curiosamente, se calhar porque, no caso das aulas de educação física, porque gostava tanto daquilo que aquilo era tipo, pá, vamos jogar, eu quero é jogar, e vamos fazer, e vamos... Agora, acho que é muito, se calhar, o apanhar a pessoa certa no momento certo. E, felizmente, a nível de professores e a nível de colegas, por exemplo, acho que há sempre ali um momento, quer seja no 5º ano, quer seja no 10º ano, em que há uma adaptação, em que a malta com quem eu estava, os meus amigos, se tiveram que adaptar um bocadinho, porque eu lembro-me, por exemplo, que no 10º ano, quando eu fiz as primeiras aulas, aquilo, eu, por exemplo, eu para fazer as aulas de educação física muitas das vezes fazia em pé porque preferia, mas às vezes a jogar basquete, pronto, jogar basquete está com a cadeira não era muito rápida porque não era uma cadeira desportiva como é a que eu tenho para o ténis, mas pronto, dava para jogar e fazer melhor do que faria em pé. E lembro-me que nas primeiras aulas, por exemplo, eu recebia a bola, quer seja a jogar futebol em pé, quer seja a jogar basquete, e aquilo abria ali um corredor. E eu era tipo, fechem lá isso, anda lá, não quero corredor nenhum. Venham para cima. Venham para cima, apertem-me, bora lá. E depois começaram a fechar o corredor, mas acho que é uma questão de adaptação, e acho que é algo que vai acontecendo, mas que não é por mal, é mesmo por ter cuidado, e é mesmo por, ok, já sabemos que se calhar tu estás com 80 centímetros e nós estamos com 1,80 m, pá, se calhar não é muito fixe também irmos que nem uns cães para cima de ti, para cima de ti. Mas acho que é uma questão tipo de também uma pessoa conseguir explicar e dizer: olha, podem vir, venham, perca a bola, vou lá buscar lá a seguir. E acho que é um bocadinho isso. Posso dar outro exemplo. Por exemplo, tive uma professora no esse mais para o lado mau. Tive uma professora, pá, no meu 6º ano, educação visual, e tal como eu estava a dizer, eu, sobretudo quando era mais puto, agora ainda também, tenho a motricidade fina, tudo que são coisas mais finas, tenho um toquezinho ali, não é tipo, imagina, escrevo, pinto, faço tudo tranquilo. Por exemplo, a pintar ou a fazer linhas, se forem mega direitas, pá, aquilo sai um bocadinho mais torto. E
a minha avaliação era adaptada. Mas era adaptada mediante alguns Parâmetros. trâmites e parâmetros. Tal como era a de educação física, porque imaginem, eu não ia fazer os 100 metros em 9,58. Costumavas fazer o vai-vem? Nunca fiz o vai-vem porque na nossa escola fazia-se a milha. Ok. E depois, quando fui para o colégio, não fiz o vai-vem porque aí já tinha indicação médica para não fazer o vai-vem, para não dar cabo dos joelhos. Ok, faz sentido. Por mim tinha feito. Mas tinha mesmo indicação médica. Mas, por exemplo, estava eu a dizer, tinha uma avaliação adaptada que era nível de educação física. E porque claramente que não ia fazer os 100 metros em 9,58 com o Bolt, ou não ia fazer 4 golaços em futebol, tinha que ficar à mama e eles metiam uma bolinha. Aconteceu algumas vezes. Mas, por exemplo, a educação visual, a avaliação também era um bocadinho adaptada por causa dessa motricidade fina, que não é totalmente a 100%. Mas havia adaptação e adaptação. E, por exemplo, acho que houve uma das professoras que eu tive no 5º, 6º ano, que às vezes olhava para mim, que era tipo quase como: faz aí qualquer coisa que eu dou-te a nota na mesma. E houve algumas vezes em que eu me chateei com essa setora, até que ela depois percebeu: ok, não, tu queres mesmo ser avaliado, deve ser, vamos adaptar isto como deve ser. E que, pronto, acho que é uma questão também de se ir falando, mas realmente pode haver problemas na integração, pode haver problemas não só na integração, é mais na adaptação e no adaptar das coisas. As coisas têm que ser adaptadas, mas têm que ser adaptadas como deve ser. Não é tipo, eu agora, por exemplo, não é tipo, eu estou a começar agora a jogar ténis em cadeira de rodas, como estava a dizer. Não é agora, eu estou a jogar ténis em cadeira de rodas, sirvo e a bola vai para o campo que não devia e o serviço está válido. Isso é estúpido. Qual é que é a adaptação que se faz no ténis em cadeira de rodas? É que a bola pode bater 2 vezes em vez de uma. Está arrumado, está feito, é uma adaptação que tem sentido, porque eu, como a cadeira é mais lenta do que umas pernas, não vou chegar lá com a mesma velocidade que uma pessoa. Agora, se faz algum sentido, por exemplo, que eu fosse servir e a bola bate fora do campo, não é válido na mesma. Não faz sentido absolutamente nenhum. E acho que é muitas das vezes a forma de integração, quer seja na escola, quer seja na faculdade, quer seja nas aulas de educação física, onde quer que seja, tem que se tentar uma integração, mas tem que se tentar uma adaptação como deve ser. Nem mais, nem menos. Porque se for a menos, se me dissessem, sim, tu podes jogar ténis em cadeira de rodas, e estou a dar este exemplo porque acho que é um exemplo que se percebe, mas podes jogar ténis em cadeira de rodas, olha, vais jogar ali com um adversário que se move perfeitamente bem e vai correr otimamente bem. Andava ali, em vez de jogar com outro moço em cadeira de rodas, se calhar andava ali a apanhar bolas durante 1 horinha e não tinha piada nenhuma. E não, ou se a bola não batesse 2 vezes, se a bola só batesse uma vez, o meu treinador mandava-me bola, batia, olha Deus, pronto, já foi. Ok, chegámos então ao fim do nosso primeiro episódio do Por Onde Não Andei. Agradecemos ao Tiago por ter estado aqui connosco, e para quem está desse lado a ouvir-nos, encontramos-nos no próximo episódio a apontar os caminhos de todos para todos. Obrigada. Obrigada.